Oi, gente! Então, eu sou o Darcio Cavallini, criador da mesa quantiônica, e como tal, eu vou contar a história para vocês de como se chegou na criação desse equipamento radiônico, quantiônico, que na verdade se chama psicogerador quantiônico. Bom, eu aprendi radiestesia nos anos 70, no começo dos anos 70, eu aprendi a lidar com o pêndulo, de forma muito empírica, e honro e agradeço sempre Maurício Benjamin de Castro, que foi quem me ensinou. E me ensinou de uma forma simples, né? Pegou um papel, desenhou com lápis uma bola, desenhou uma flechinha e falou, segue a flecha aí, e eu fui fazendo. Então fui aprendendo a trabalhar com radiestesia da forma mais rudimentar possível, e fiz da radiestesia um instrumento de pesquisa. Eu levei esse trabalho para minha indústria, por exemplo, eu tinha que criar formulações de produtos químicos e eu usava o pêndulo direto. Isso aqui é bom para mim, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu usava no mercado para escolher tomate sem veneno. E com a radiestesia, né? Naquele tempo a gente usava os gráficos para fazer alguns tratamentos em algumas pessoas com o pêndulo, né? Porque a gente sabe que cada gráfico é a representação de uma forma geométrica, né? Que como gráfico é como se estivesse achatado no plano 2, ou seja, na dimensão 2. Tudo tem largura e comprimento, mas não tem altura. No plano 3, que é a dimensão 3, tudo tem comprimento, largura e altura. Essa é a diferença da dimensão 2. Então o decágono, esse aqui era um gráfico de alta vitalidade, os 9 círculos que tem sua função também, o turbilhão que faz um movimento de criar energia, movimentar e potencializar energia, né? Esse escala o biômetro de Bovie, que se faz a leitura de angstroms para se determinar doenças no campo físico, né? Doenças do corpo físico, se usa muito isso. Esse aqui é um gráfico criado pelo professor Juan Ribot e que se chama desimpregnador, para você eliminar energias intrusas de você, de pessoas, de lugar, enfim. Enfim, mas a gente trabalhava dessa forma. Então naquele tempo, eu não conhecia o professor Juan Ribot ainda, né? Ao mesmo tempo que eu estava usando o pêndulo, ele estava criando a primeira mesa radiônica. Mas a gente não se conhecia. Bom, então para eu tratar um paciente, qualquer um que trabalhasse com radiestesia tinha que fazer isso. Então o sujeito tinha lá 10 sintomas diferentes, você tinha que usar 10 gráficos diferentes. E o gráfico, ele não tem vida própria. O gráfico, quando você começa a usar ele numa determinada função para uma determinada pessoa, em pouco tempo ele satura e você tem que ir lá e potencializar. Então, às vezes, para atender uma pessoa, você espalhava gráfico por toda a casa e ficava lá potencializando os gráficos todos os dias, o dia inteiro. Era assim que funcionava. Aí o professor Juan Ribot teve a feliz ideia de criar o que nós chamamos de mesa radiônica, que na verdade ele chama, e o nome correto é psicogerador radiônico. É um gerador de energias psíquicas, né, do campo da radiônica, a 4ª dimensão. Então, ó, eu falei do 2ª dimensão, que só tem comprimento e largura. Falei da 3ª, que é a dimensão que a gente vive no físico, que é comprimento, largura e altura. E já falei da 4ª dimensão, onde tem o holo, do holístico, onde tudo existe e é imaginário. É no campo da nossa imaginação e por essa razão não tem tempo, não tem passado e não tem futuro. Mas é aí tudo que se cria aí para depois se manifestar na 3ª dimensão. É assim que funciona. Manifestar, que eu estou dizendo, é materializar, né? Então, vocês vão ver aí a foto do professor Juan Ribot e o porquê se chama mesa. Porque o professor Juan Ribot, quando ele criou esse aparelho incrível, né, de radiônica,
Ele criou numa tábua, naquele tempo era de compensado de madeira, pesada pra caramba, de 2 milímetros de largura. E ele criou numa mesa mesmo, que era 1,20 centímetros por 80 centímetros. Ele criou a base da mesa radiônica, que eu vou mostrar já já. E por que se chama mesa? Porque ele apoiava aquela tábua sobre 2 cavaletes. E ele ali é que usava com o pêndulo, o aparato todo. Por quê? A grande criação da mesa radiônica é o fato que esse equipamento com os elementos que ele tem substitui todos os gráficos e ainda cria alternativas de você emitir energia com frequências que nem gráficos existem, mas você pode estabelecer a frequência da energia. Essa é a grande descoberta do professor Juan Ribot, o grande avanço dentro do campo da radiônica. E quando ele ia para os lugares fazer palestra e tal, o pessoal que queria avaliação na mesa, né, perguntava, mas o senhor não trouxe a sua mesa hoje? Por quê? Porque parecia uma mesa, era uma tábua grande, pesada, como vocês podem ver na foto, e que apoiava sobre 2 cavaletes. Acontece que a evolução dos tempos, né? As coisas foram evoluindo. Uma vez ele foi dar uma palestra na Espanha, já nos anos 80, e ele não levou a mesa, porque pensou, levar aquela mesona para a Espanha. Aí ele fez uma palestra na Espanha, conforme ele conta a história, e aí como ele não tinha outra alternativa para mostrar para o público, ele criou uma mesa menor, numa cartolina, né? Ele reproduziu a mesa numa cartolina em preto e branco. Mesmo assim funcionou, porque o que funciona são os elementos e não a forma que está desenhada a mesa. Isso foi então a história de por que qualquer coisa que hoje muitos terapeutas criam suas mesas e chamam de mesas, e eu estou chamando a atenção que essa criação é do professor Juan Ribot, devemos honrá-lo por isso. E todo mundo chama de mesa, e tenho certeza que você já usa alguma mesa aí, nem imagina por que se chama mesa e não tabuleiro ou tabuinho ou coisa parecida, porque isso aqui parece tudo menos uma mesa. Mas como foi a minha história para chegar à mesa quantiônica, que é este equipamento aqui, né? Que é um equipamento que a gente já trabalha com a 5ª dimensão. Muito bom. Eu então aprendi radiestesia com o Maurício. Fui evoluindo, porque naquele tempo eu ainda era kardecista, mas já naquele momento, nos anos 70, logo no começo, né, eu já não me bicava muito com religião e já tinha uma noção de que religião não ia me levar a nada. E eu já trabalhava muito na área kardecista. E todo atendimento que eu fazia gratuitamente dentro da área do kardecismo, né? E aí eu conheci o professor Manuel Matos, o grande mano, grande mestre, que tem um espaço Zin, Z com Y. Continua ainda com a Claudinha, sua ex-companheira, porque o mano já deixou esse plano, está em outro, está melhor que a gente, né? Mas cumpriu um grande papel humano. Um estudioso de física quântica e de ocultismo, ele criou essa mesa aqui. E aí tudo começou com a introdução do que eu chamo hoje de quantiônica, embora o Manuel Matos chamava de radiônica. Então esta mesa, que tinha originalmente os 12 raios, tinha o decágono para você colocar como testemunho, tinha uma equação de tempo e de valores, né? E tinha também, olha, a chamatrina, mas uma evolução dos chakras, e para se você encaminhar as coisas tratadas vir para cá. E o interessante que eu chamo a atenção é que esses poliésteres aqui, ó, que são 1, 2, 3 poliésteres, aqui é que se ajustava a frequência da mesa. Você tinha que alinhar todos esses pontos como estão aqui. Esses 4 gráficos redondos representavam os 4 elementos. E esse aqui, cheio de biquinho, cheio de triângulo, na verdade, é que fazia a ligação, a frequência vibratória com o determinado meridiano do planeta.
E assim é que se conformava, que se fazia tudo e a gente trabalhava. Era muito trabalhoso, às vezes para você só abrir a mesa levava 5 minutos, só de ajustes que tinham que ser feitos. O próprio Mano já fez uma evolução para esta mesa. Né? Esta mesa ele ainda manteve os elementos dentro desse poliéster, desse sistema de encontrar os 4 elementos com os meridianos para você ajustar a frequência. Já eliminou o decágono da mesa, né? Porque ele entendeu que já se colocava as frequências na mesa, né? E não precisava mais do decágono para potencializar a energia, porque você potencializava. E a partir dos anos 2000, então, o Mano, o querido Mano, meu mestre, que eu reconheço e agradeço, eternamente grato, né? Que nos trouxe esse ensinamento, já fez uma alteração, inclusive, na mesa, na evolução do seu próprio processo. Hoje eu sei que a mesa tem um formato oval, eu não conheço a mesa, só vi a mesa por foto, enfim, já um pouco diferente. Mas nos anos 90, final dos anos 90, eu conheci o professor Juan Ribot. Fui fazer cursos com o professor Juan Ribot. Fiz o curso de radiestesia com ele, de radiônica. Foi quando eu tomei conhecimento, então, com a mesa radiônica, que seria esse instrumento aqui. Só que a gente tem que lembrar que esse instrumento do professor Juan Ribot, ele era desta forma, apresentado desta forma, sem esse aparato. E aqui funcionava tudo. Então tem o decágono para valorizar o testemunho, a tábua de leitura ligado com o decágono que liga com o escargot, que representa onde a gente acha a frequência vibratória do planeta, porque esta bola representa o planeta, aqui norte e sul, que seriam os árticos artificiais, né? Os polos artificiais, negativo e positivo, né? E aqui se faz o tratamento da radiônica, você encontrando o polo negativo do lado direito, que seria a fase elétrica, você coloca no positivo na fase magnética, trabalha e você corrige as situações da 4ª dimensão. Você corrige fluxos de energia de pessoas, plantas, animais, coisas, ambientes, indústrias, lojas, consultórios, etc. E atua na correção da frequência harmônica das energias que conduzem e que se encontram esse processo. Eu e o professor Juan nos tornamos sócios, fundamos a instituição Biosegredo, né? E para fazer uma listagem dos componentes que deveriam ser verificados item por item na vida e na pessoa, de cada coisa, ele fazia uma lista dos campos, dos chakras, do corpo físico, dos órgãos, dos tecidos, enfim. Era uma lista enorme que você tinha que compor uma por uma. E aí eu, com a minha criatividade, com a autorização dele, criei essa listinha que ficava mais fácil estar aqui do que ficar olhando uma lista, mas não alterou nada no processo do professor Juan Ribot, que continua a mesa assim até hoje. Desta mesa, com o conhecimento do professor Juan Ribot, obviamente, eu evoluí para esta mesa. Nesta mesa eu ainda tenho o decágono, a chama trina. Então, na verdade, esta mesa, na verdade, é a união das duas mesas, né? Que seria a junção dessas duas mesas. Observe que aqui, né? Depois nós vamos chegar lá. E assim foi o primeiro passo, quando eu comecei a me introduzir na frequência vibratória da 5ª dimensão, para chegar nessa mesa aqui hoje, inclusive com a evolução, que hoje é uma mesa mais prática, mais leve. E isso daqui tudo eram tábuas, né? O Mano, por exemplo, fazia dele de Duratex, porque nem existia MDF na época, né? A nossa já é uma evolução, já tem MDF. Enfim, para chegar nesta mesa. Então vocês vão verificar que esta mesa,
Olha, com os raios, né? Com o decágono e o ajuste da mesa, ao contrário do que se fazia na mesa do humano, eu usei o sistema do professor Juan Ribot, que é o escargot, para você ajustar a frequência da mesa com o planeta, né? Que representa o labirinto de Damiens ou de Chartres. São os dois com a mesma função. Eu usei esse que é de Chartres, mas pode usar o Damiens também. Enfim, porque tem pessoas que copiam minha mesa que usam o outro labirinto para diferenciar um pouco, mas a função é a mesma, né? Então, as informações, ao contrário do professor Juan Ribot, eu usei esta, porque são mais completas, né? E o professor Juan Ribot não trabalhava com a entrega dessas coisas, simplesmente ele administrava a frequência vibratória colocando em harmonia. Porém, aqui, como já se entra no mundo energético de espíritos, né? A gente usa esse sistema para fazer a entrega. E o sistema dos 12 raios para fazer a cura daquilo que precisa. Então, eu não preciso mais identificar qual é o raio do planeta ou qual é a frequência do planeta que está ligado com um determinado meridiano, né? Porque aqui se capta exatamente na mesma frequência através dos 12 raios. Então aqui eu já adentrei a quinta dimensão. Eu consegui desenvolver essa mesa só em 2003, quando eu já estava fora da religião, eu tinha me tornado um terapeuta profissional. Eu ainda usava nos atendimentos dentro da seara espírita, eu usava esta mesa para atender as pessoas, não esta. Já com um pouquinho de evolução, aí quando eu me tornei profissional, ou seja, quebrei o vínculo com o ranço religioso, eu recebi a orientação de criar esta mesa. O tempo evoluiu com o Biosegredo, que foi um instituto que cresceu muito, muita gente, muitos terapeutas que hoje dão cursos, enfim, que trabalham, atuam como terapeutas profissionais, aprenderam lá comigo no Biosegredo. E aí o Biosegredo foi extinto por uma necessidade ideológica, simplesmente, porque não era o caminho. Eu recebi orientação para trabalhar individualmente, fazer de forma um pouco diferente, e foi aí que eu recebi então outro tipo de instrução, e eu criei então o que é hoje a mesa que se trabalha com a quinta dimensão, com a grande diferença da mesa anterior, que eu vou mostrar para vocês, né? Que tem um segundo escargot. Então hoje se trabalha com 2 escargot positivos, que seria a representação das pessoas, né? Diferentemente das outras mesas que a gente trabalhava só com escargot. Então esta frequência, esta evolução me permitiu ir além da quinta dimensão e trabalhar da forma que a gente trabalha hoje, sozinho. Então se permite eu fazer todas as técnicas energéticas aqui nesta mesa, como apometria, cirurgias espirituais, TEB, TAC, ansmetria, enfim, tudo que se faz em grupo, em equipe, hoje é possível fazer sozinho, estar preparado para trabalhar só aqui. Então, quando você vê eu fazendo avaliações aí no Instagram, que eu faço muito, né? Tem um programa quase que diário, onde eu avalio energeticamente as pessoas, e eu consigo identificar como é o temperamento da pessoa, qual foi o conflito que aconteceu nesta encarnação que gerou aquele determinado problema daquela pessoa, que ele é refém, né? Por quê? Conforme a informação da própria medicina germânica, que veio comprovar agora, que eu aprendi em 2010, eu já fazia esse tipo de trabalho e a medicina germânica só veio confirmar. Medicina germânica afirma e comprova cientificamente que toda e qualquer doença no corpo físico, ela nasce sempre com um conflito que você não consegue dar conta de resolver, porque ele é pessoal, ninguém pode te ajudar, e você é que tem que resolver, mas o teu nível de conhecimento, de paradigmas, de preconceitos, de cultura, não consegue encontrar solução para aquele problema. Não consegue, ele marca, ele cria um trauma, né, que no nosso modo de entender cria um bloqueio
no fluxo da energia naquela frequência vibratória. E a gente identifica com facilidade e por esta razão parece que a gente adivinha as coisas quando eu estou fazendo avaliação. Não é adivinhação, é simplesmente uma técnica que chegamos a essa conclusão. E quando você acha então o conflito que originou aquele processo da pessoa, seja na área mental, na área psicológica, na área física, na área emocional, não importa. Quando você acha o conflito, fica fácil de desmanchar, você acha a causa. Então não se trata o efeito, como muitas vezes é feito na mesa radiônica, né? Então a gente vai para a origem. E aí fica muito mais fácil de tratar. E o mais importante disso tudo, eu quis mostrar como é a evolução, para eu ter chegado a esta conclusão que é uma evolução. Isso daqui é uma questão só de treinamento. E as pessoas que fazem um curso comigo aprendem todas as técnicas de como usar esse instrumento e têm a mesma capacidade de fazer tudo que eu faço, como eu faço, fazer entrevista, fazer consultas, enfim, avaliação prévia e fazer os tratamentos que a gente faz através dessa mesa com muita tranquilidade e muita eficiência. Então, eu quis contar essa história para deixar marcado aqui, né, como é que se chegou à conclusão dessa mesa quantiônica e que eu tenho muita honra, né, eu sou honrado que eu vejo hoje que muitas pessoas fazem cursos ensinando o ser quantiônico, a mesa quantiônica e essa aqui é a origem. Venha aprender você também, tá bom? Até a próxima. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixa comentários, perguntas, que com muito prazer a gente vai responder para você. Até a próxima.